Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o clássico Jurassic Park. Bom pessoal, agora no dia 2 de junho, ou seja, na próxima quinta-feira, vai estrear nos cinemas, o último filme da trilogia Jurassic World. Trilogia que é basicamente, um reboot, uma sequência lá da clássica trilogia de Jurassic Park da década de 90. Sendo aqui, uma promessa do final, da franquia. Não acredito necessariamente nisso, porque Jurassic Park, Jurassic World, etc. é muito grande. Então, acho que vai entrar num hiato, talvez fique ali uma década parado, mas eventualmente vai ser retomada, porque faz muito sucesso. Mas, no vídeo de hoje, vamos deixar um pouco de lado tudo isso e vamos focar no início de tudo, ou seja, no filme Jurassic Park, o clássico de 1993, dirigido pelo Steven Spielberg. Mas antes, eu convido vocês a se inscreverem no canal. Por favor, o canal está dando uma caída no ritmo de inscritos e inscritas. Então, se você estiver vendo esse vídeo, viu outros do canal e está gostando, se inscreve aí para dar uma ajuda. Bem como dê o like no vídeo, porque isso me ajuda demais. O like é uma forma de divulgação orgânica. Quanto mais like o vídeo tem, mais ele aparece para outras pessoas. E também dê uma olhadinha nos links de inscrição para me seguir no Instagram e conhecer os meus livros. Sem mais delongas, então, vamos começar falando sobre Jurassic Park. Dando uma sinopse bem simples. Basicamente aqui, um magnata, ou seja, uma pessoa multimilionária, acaba construindo um parque que tem dinossauros vivos numa ilha isolada ali perto da Costa Rica. No caso, o famoso Jurassic Park. Sendo que ele conseguiu fazer essa clonagem do DNA dos dinossauros através de clone, como eu falei, de DNA, que estavam em insetos que estavam congelados, etc., insetos que datam daquela época. Sendo assim, a partir dessa premissa que mistura ficção científica, fantasia, aventura, ele conseguiu clonar dinossauros, desde Dinossauro Rex, desde Velociraptors, entre outros, e constrói um parque com essas atrações. E acaba sendo convidados para esses parques um grupo ali de pesquisadores, cientistas, enfim, um grupo que vai excursionar o parque para garantir que ele esteja seguro e posteriormente aberto ao público. E dentro desse grupo a gente tem ali os nossos protagonistas, como por exemplo o Alan Grant, a Ellie Sattler e também o Dr. Ian Malcolm. Porém, as coisas fogem do controle quando um dos programadores ali, desenvolvedores do parque, acaba desligando os sistemas de segurança, desligando a energia do local, fazendo com que os dinossauros fiquem à solta e coloquem nosso grupo em risco. E ele faz isso com o intuito de vender informações, vender amostras para uma empresa rival. Basicamente é essa sinopse que dá origem lá ao Jurassic Park de 93. Mas vamos conversar um pouco sobre o filme agora, falando do porquê se tornou um clássico e um marco tão importante na história do cinema. Esse é um filme que ele é uma adaptação de um livro que data ali dos anos 90, no caso especificamente do ano 1990, que é escrito pelo autor, autor de ficção científica muito conhecido, o Michael Crichton. O Michael ele já havia vendido, negociado os direitos de adaptação desse livro muito antes do livro ser lançado, uma vez que a produção de Jurassic Park começou em 89. Como o Michael já era um autor conhecido na área da ficção científica, ele conseguiu ir negociando, chegou a negociar com a Warner Brothers, chegou a negociar com outros estúdios e acabou fechando aqui com a Universal e também com Steven Spielberg para fazer esse filme. E no caso, o pré-roteiro, tudo isso, a pré-produção começou com base nos manuscritos, já que o livro ainda não havia sido lançado. Inclusive, o próprio Michael trabalhou como co-roteirista do filme, o que foi muito bom, porque conseguiu manter a essência do livro, porém, realmente fazendo uma adaptação, já que são mídias diferentes. Então, grande mérito aqui nesse sentido. Falando da produção, a produção de Jurassic Park foi uma produção intensa, com muitos problemas. Teve questão de roteiro, que teve que ser trabalhado, ali a pré-produção durou bastante. Todas as filmagens demandaram um esforço muito grande e também uma evolução técnica. O Steven Spielberg queria que os dinossauros parecessem o mais real possível. Então sim, existem efeitos visuais sendo utilizados aqui, no caso efeitos visuais de tecnologia, CGI, etc., que são um marco, são muito impressionantes, tanto é que a empresa que fez depois trabalhou em Star Wars, etc. Mas o Spielberg, sabendo que como ele queria um nível de realidade muito grande, ele também trabalhou com os animatronics, ou seja, robôs gigantes, que são muito caros, ainda mais na proporção que ele queria. Por exemplo, o Tiranossauro Rex é muito grande. Quando a gente vê aquele bonecão, realmente ele é de impressionar. Então, as cenas do Tiranossauro Rex são mais enxutas, elas parecem muito mais no final, até por uma questão de orçamento, mas também por uma questão de direção, uma vez que o Spielberg conseguiu segurar toda a expectativa e a atenção do público para mostrar a criatura, a criatura máxima, no momento correto.
Então foi um filme que conseguiu inovar muito nessa questão de efeitos visuais, tanto é que hoje, né, vai fazer, hoje não, no ano que vem, desculpa, quase fazendo 30 anos, né, o filme vai fazer 30 anos no ano que vem, ou seja, 3 décadas depois, o filme continua muito bonito visualmente, não foi um filme que ficou datado. Além das evoluções, né, evoluções no caso de efeitos sonoros. A gente tem efeitos sonoros tanto na questão ali do respirar, das pegadas dos animais, bem como na criação, né, dos rugidos, dos sons que eles acabam soltando, né, que eles acabam ali emitindo. No caso, mistura de sons de outros animais, como cachorros, pinguins, etc., foram utilizados na mixagem para poder formar aquele som bizarro, principalmente do Tiranossauro Rex. É bem curioso ver como tudo isso foi feito. Como se tudo isso não bastasse, a gente ainda teve, né, a gloriosa trilha do John Williams, que é incrível. Toca-se a música do Jurassic Park, você imediatamente sabe de onde que é. É uma das músicas mais icônicas da história do cinema. Então foi uma produção muito intensa e a pós-produção, né, o momento ali de fazer a edição, os cortes, decidir o que vai entrar, o que não vai, dar aquela olhada mais nos efeitos visuais, ver se tá bom, se não tá, que tem que trabalhar, também foi muito pesada. Ela foi feita ali praticamente durante um ano e foi feito por links, né? Ou seja, à distância. Porque o Steven Spielberg estava gravando a lista de Schindler, ele não poderia estar no estúdio, né, do Jurassic Park, então ele falou que foi um momento muito intenso na sua carreira, porque a lista de Schindler consumiu muito da sua energia emocional, já que é um filme pesado, e ainda assim ele tinha que lidar, né, com as dificuldades de pós-produção de um filme como Jurassic Park, mostrando como ele é um diretor, produtor extremamente habilidoso e não à toa que é um dos maiores diretores da história do cinema. O filme ainda, né, captando a essência do livro, consegue trazer aquela curiosidade sobre a ciência e a natureza, mostrando como ciência e natureza são duas coisas muito poderosas frente ao ser humano. O ser humano tem a mania de se achar o maior, né, dentro dali do seu mundo, ele sempre tem uma visão muito voltada para si, sendo que a natureza e a ciência, no geral, são forças muito maiores que o ser humano. O ser humano, na verdade, faz parte da natureza e da ciência. Então, é interessante colocar, né, digamos assim, o ser humano que se acha o centro de tudo, o mais poderoso dentro da natureza, em confronto com algo como dinossauros. Sendo que a gente faz analogias a coisas futuras e até mesmo anteriores a Jurassic Park, como o caso de pandemias, a gente percebe que não precisa necessariamente um dinossauro para a natureza acabar, né, colocando a sua força sobre o ser humano. Um vírus, qualquer coisa assim, já mostra como nós somos frágeis perante a natureza. Algo que é muito tratado dentro da literatura do Michael, bem como também dos filmes do Steven Spielberg, já que a gente pode lembrar do próprio Tubarão, filme anterior que fez sucesso pra caramba, e dá pra ver também, inclusive, inspirações do próprio Tubarão, já que a gente tem ali, né, na construção dos 3 atos, um primeiro ato de muita apresentação, um segundo ato mais aventuresco, e um terceiro ato que vai ali quase para algo como um thriller, realmente de sobrevivência. Tubarão foi assim, e isso também acontece no Jurassic Park, principalmente quando a gente para lembrar daquela cena da cozinha ali dos Velociraptors. Eu particularmente gosto bastante daquela cena. E aqui vai minha curiosidade, no próprio final do filme, o Spielberg acabou mudando o clímax porque ele resolveu colocar o Tiranossauro Rex lutando contra os Velociraptors para colocar a criatura gigante, por mais que ela seja algo, né, uma ameaça ali para os nossos protagonistas, ele acaba colocando como uma espécie de heroína, a criatura heroína que acaba salvando os nossos protagonistas. É bem legal essa visão do Spielberg, porque realmente acabou funcionando. Além do fato de a gente ficar com medo, ficar com tensão, por causa do animal extremamente, né, da criatura extremamente realista que a gente vê ali, que é o Tiranossauro Rex, a gente cria uma simpatia muito forte por ela. Então, novamente mostrando o brilhantismo do diretor. Como se tudo isso não bastasse, na época de seu lançamento, Jurassic Park foi a maior bilheteria da história, passando ali dos 900 milhões, e posteriormente o filme foi ser batido pelo Titanic, né, do James Cameron, que passou 1 bilhão. No geral, Jurassic Park conseguiu passar 1 bilhão, porque teve lançamentos depois, mas Titanic também fez muito mais. Enfim, hoje tem outros filmes que também estão na frente de Jurassic Park, como o caso, né, de Avengers, como o caso de Avatar, mas para a época é algo muito marcante, porque para pensar, 1 bilhão já é muito hoje, 1 bilhão da década de 90 realmente é algo incrível. Tanto é que se os dinossauros já estavam, né, na cultura pop até então, já estavam, sempre houve essa curiosidade pelos dinossauros, depois de Jurassic Park isso realmente caiu na boca do povo, todo mundo passou a ter aquela visão de dinossauro imposta pelo filme, que contou, né, com pesquisas, com paleontólogos, tudo, para poder tentar dar algo crível, que também fosse, digamos assim, uma aventura. Fosse algo fantasioso, mas também tivesse seu pezinho ali na ciência, na realidade. No geral, Jurassic Park reúne vários fatores para mostrar por que essa franquia e por que esse filme, no inicial, foi um marco na história do cinema.
É um dos maiores filmes, né, de aventura que a gente tem dentro do cinema, um dos maiores clássicos do Steven Spielberg, e que, se você não assistiu, vale muito a pena assistir. Vira e mexe, o Jurassic Park entra e sai dos streamings. No momento ele só está disponível para aluguel através ali do Google Play, Amazon Prime, etc. R$ 6,90 é um valor até que acessível, porém, se você não quiser pagar esse valor, fique no aguardo. Provavelmente ele deve pintar em algum lugar aí no streaming, que nem falei. Entre e sai, um clássico desse normalmente não fica tanto tempo fora ali dos catálogos dos streamings. E ficamos aqui na expectativa, né, para ver então o fechamento da nova trilogia do Jurassic World. Eu gosto do primeiro Jurassic World, o segundo filme, né, mais ou menos assim, não é que eu achou ele ruim, mas vamos ficar na expectativa do terceiro. Vamos ver o que vem por aí. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, o link para meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!